Gente, hoje vim falar de uma professora que me deu aula no 4º ano. Agora sou do 5º e posso desabafar. O nome dela era Juliana e ela era o próprio capeta em pessoa. É sério. Em um dia de prova tinha um menino e ele ficou olhando para trás e me atrapalhando. E a professora não fez nada. E depois ela me chamou para conversar e falou que descontou ponto meu, porque eu tinha conversado durante a prova, sendo que ela viu ele virando. Eu fiquei com raiva, mas deixei para lá. No outro dia de prova era geografia, e eu não sou boa nessa matéria, como sempre fiquei nervosa. Mas depois tirei 1,5 e ela falou que eu deveria estudar mais. Sendo que ela não dava aula e ficava mais falando da vida dela. E depois que metade da sala ficou de recuperação, ela colocou a culpa na gente, mas ela também não ensinou e ainda falou de como engravidar, sendo que nem era para a gente aprender isso agora. E eu fiquei muito irritada como sempre, além dela ser horrível, ela sempre coloca a culpa na gente. Teve uma vez que ela passou perguntas do tipo: como acabar com a fome no mundo, e depois que ninguém conseguiu responder, ela brigou com a gente, ou melhor, comigo. Eu acho que ela tinha alguma coisa contra mim, porque ela só brigou comigo, sendo que ninguém respondeu. Eu odeio ela com todas as minhas forças, ainda bem que ela ficou grávida e não dá mais aula. Porque coitado dos futuros alunos dela. Tenho até medo de imaginar o quanto eles iriam sofrer. Depois se der eu conto mais dela. No ano passado, depois de umas situações que aconteceram, eu acabei ficando sem amigos. E eu lanchava todos os dias com a bibliotecária da minha escola. A gente conversava bastante. Era meio que uma distração para mim, já que eu passei uns bons meses sem amigos. Daí um dia eu virei amiga de uma menina e de um povo também, que pareciam ser super legais. Vou dar o nome dela de Mariazinha. A Mariazinha era super gente boa no começo da nossa amizade. Como eu fiz amizade com a Mariazinha, e ela já tinha outros amigos, eu virei amiga desse povo também. Até aí tudo bem, quando vem a primeira troca. A gente tinha marcado de ir juntas no ônibus do passeio escolar que ia ter. Aí ela me trocou por uma menina, e depois que a menina dispensou ela, a Mariazinha quis vir sentar comigo. Só que eu disse não e me sentei com um menino aleatório. No dia eu fiquei bem triste, até chorei bastante. Mas não deixei de ir no passeio. Tá, isso passou. Daí depois ela sempre começa a me deixar como segunda opção ou resto. Se é que me entende. Mas eu ainda considerava ela minha melhor amiga e tudo. Até que teve um tempo que a gente ficou sem se falar e tals. E eu me juntei de uma menina que era até que amiga dela. E essa garota que eu vou dar o nome de Josefa falava muito mal da Mariazinha. E eu sempre dizia para ela que isso era errado, mas ela sempre falava que não tinha problema e que não ia dar em nada. E como na época eu tava com raiva da Mariazinha, acabei falando para Josefa que era uma menina, que eu não conhecia e contei todos os podres da Mariazinha para ela. Daí passou uns 2 meses e a Josefa começou a me tratar muito mal e tals, e a ser meio ignorante comigo. No fim a gente terminou a amizade. Ela disse que ia fazer aniversário e que se fizesse ia ser a primeira a me convidar. E quando fez nem me chamou. Ela também copia todos os meus gostos, e enfim. Enquanto isso a Mariazinha voltou a falar comigo, mas eu até evito conversar com ela porque ela me coloca sempre como segunda opção e hoje em dia, eu só tenho 2 amigos. Bom gente, foi essa a história. Tchau, espero que tenham gostado. Já que todo mundo está contando os podres nessa merda, eu também vou falar o meu. Só quero ver elas comentando quando voltar às aulas. Não tô nem aí, só tô falando a verdade aqui. E se vocês verem esse vídeo, eu não me importo, ok? Eu tinha uma melhor amiga no ano passado, ela se chama Anne. Vou falar Ana, porque não tá indo o nome dela, ela era minha melhor amiga, em 2023 a gente nem se falava. Mas chegou em 2024, a gente viramos melhores amigas. Eu amava ela e confiava muito nela. Eu contava de tudo pra ela. Ela sabia de todos os garotos que já gostei e realmente tudo ó que já aconteceu comigo. Ai, no começo do ano também. A gente viu que tinha uma menina sendo excluída no outro grupo. E a gente chamou ela pro nosso grupo pra virar nossa amiga. Ela era bem divertida e legal. Pelo menos ó que eu achava, né? Eu gostava dela bastante porque ela gostava de K-pop. E nisso viramos um trio, o nome dela é Cecília. E quase no final do ano, eu parei de falar com a Ana porque eu descobri que tudo que eu contava pra ela, ela contava pra irmã dela. E eu fiquei com raiva disso, óbvio, né? Quem não ficaria, tipo, tão contando suas coisas pra outra pessoa que você nem conhecia direito. Aí no começo do ano, fé 2025, eu comecei a se soltar mais com o povo da minha sala. E minhas melhores amigas de hoje em dia são Letícia Ramalho, Letícia Rodrigues e Heloise. E nas vendas que tava tendo pra festa junina, tinha queimada. Tinha que pagar R$2 pra jogar. E eu fui umas delas, né? Tinham que ir 10 pessoas. E nisso foi Ayla, Kathleen, Felipe Brandão e mais pessoas aí. Aí a Ayla falou: Maria, tu já percebeu que tudo tem, tu dá pra Cecília. É tudo que ela tem, ela não te dá? E o Felipe Brandão falou: pois eu sempre percebi isso também. A Maria divide as coisas com ela
e a Cecília não divide com ela. E nisso, a Clara e a Ketelen começaram a falar também. A gente foi jogar, ganhamos e voltamos pra sala. E a Ayla falou, Maria, eu vou falar mal de ti, pra Ana é pra Cecília, pra ver, ok. Elas falam, eu concordei e fui conversar com a Heloise. Aí eu vi que elas passaram uma hora toda falando mal de mim. E sempre que eu olhava, era a Cecília que fala mais. A Ana também abria a boca dela pra falar. Eu fiquei meio chateada com isso, até porque eu pensei, elas são minhas amigas, não vão falar mal de mim. E depois eu fui pro banheiro e a Ayla veio correndo me contar tudo ok. Elas falaram, vou falar 3 coisas que elas disseram, mas tem muito mais. Elas falaram que eu era invejuda só porque eu tinha um iPhone. E quando eu usava o celular eu não dava mais atenção pra elas, sendo que eu nem uso o celular porque não pode. A segunda coisa, quem disse foi a Ana, que todos os garotos que eu gostava não combinavam comigo e que eu era iludida demais. Disso eu sei, né? Mas e daí? É que eles nunca iam gostar de mim. A terceira foi a Ana também, que tudo que eu faço no meu cabelo não fica bom. Eu já fiz progressiva, finalizei e nada ficava bom no meu cabelo. E se fosse no dela ficaria bom, eu fiquei chocada e triste com o ok. Elas disseram, eu fingir não me importar, mas por dentro eu queria chorar e gritar. Até porque elas eram minha melhor amiga, né? Pelo menos o que eu achava, contei isso pra Ramalho, Rodrigues e Heloise, e elas ficaram em choque porque elas eram minhas melhores amigas desde o ano passado, eu fingir que não me importei. Fui pra casa triste, de noite, fui no privado da Cecília do WhatsApp, ela tentava se explicar pra mim e minhas amigas, mas eu já sabia a verdade, e mandei um textão pra ela, que ela desligou a internet e não me mandou mensagem mais, e quem mandou mensagem foi a prima dela. Eu nem ia responder, mas lembrei que ela era macumbeira e fui lá e respondi, expliquei a situação, e ela disse que ficava do meu lado, até porque a Cecília mentia muito, e eu caí na risada. Depois fui no privado da Ana, no TikTok, e perguntei se ela tava falando mal de mim. Ela disse que só tava falando das minhas atitudes, que tinha coisas que eu fazia e ela não gostava. Eu só não entendi, tipo, minha atitude é falar do meu cabelo? Foda-se, né? Não me importo com isso. Até porque eu tenho amigas que ficam do meu lado e eu não preciso me humilhar por atenção, né? O engraçado é que quando a Ana falta, a Cecília fica sozinha. Ou ela fica com minha prima lá que nem gosta dela porque também já sabia da situação. Não me importo se a Ana vir comentar aqui ou vir falar no privado, até porque eu só falei o podres, né? Foi isso, mores, beijos. Mano, eu juro, eu acho que estão colocando alguma coisa na água da escola porque só pode ser surto coletivo. Ontem eu pisei lá e parecia que todo mundo tinha combinado de inventar cor pro olho. Tô lá, plena, só querendo viver minha vidinha triste de estudante, quando minha amiga chega do nada, sem nenhum contexto, e solta. Aí, amiga, olha meu olho hoje, tá azul, cor de piscina de praia chique, com uma pitada de rosa bem claro. Meu Deus do céu. Eu fiquei olhando pra cara dela, tipo, gata, teu olho é castanho desde que eu te conheço, parece um Todd mal misturado. Mas não, ela tava lá, se achando a nova edição limitada do arco-íris. Aí, eu, já com o ódio queimando, falei bem alto. Ai, amiga, meu olho também muda. Quando eu acordo, ele é marrom cor de merda preta. E quando eu tô no sol, ele fica aquele tom marrom pós-chuva, sabe? Chique, vibes, Pantanal. Todo mundo começou a rir, mas eu tava falando com todo o rancor do meu ser. Só que não parou por aí, porque parece que o universo tava testando minha paciência. No recreio, uma menina vira e diz, nossa, o meu hoje está mel com reflexo de tigre. Porra, reflexo de tigre? Que merda é essa? Eu comecei a rir achando que elas estavam zoando com a minha cara. A outra emenda, o meu tá verde oliva místico, tipo vibes Floresta Encantada. E teve até uma surtada que falou, o meu está cinza grafite industrial com fundo perolado. Eu lancei um vai tomar no cu com tanta vontade enquanto ria, que só Jesus. Cinza grafite industrial aonde? Isso aí é o reflexo do portão da escola, cacete. No banheiro, foi pior. Tava um ritual satânico. Umas 4 meninas em frente ao espelho, virando a cara de um lado pro outro, piscando devagarinho. Como se fossem descobrir a cura do câncer no reflexo do olho. Uma delas, solta. Se eu ficar de lado e a luz bater assim, parece um azul bebê. E eu atrás pensando, minha filha, isso é a cor da parede refletindo no teu olho. Carai! E sabe o que mais me irrita? Eles tratam isso como se fosse um evento internacional. Tipo competição olímpica. Meu olho hoje está dourado, muito vibes princesa egípcia. O meu está lilás com toque de prata, muito vibes fada cósmica. Chegou um ponto que eu não aguentei e resolvi entrar na zoeira. Gente, hoje meu olho está roxo neon com glitter holográfico porque bateu a luz do projetor e eu virei uma fada intergaláctica. Eu dei uma risada tão alta que elas vieram com aquela sobrancelha torta falar que eu tava com inveja, só porque os olhos delas eram claros. O BS, os olhos delas eram marrom claro e elas achando que era um azul cobalto. Só faltou falar que é uma lagartixa e que consegue grudar nas paredes. Resumo do meu colapso mental. Meu olho é marrom, cor de merda mesmo, e no sol ele continua marrom. Só que com vibe lama pós-chuva. O problema é esse povo que acha que tem um arco-íris preso na íris. E esse é o trauma de hoje. Depois disso, nem na escola eu piso mais. Mano, vou contar a cena mais patética que já vivi na escola. Juro, ontem eu tava lá de boa no fundo da sala, tentando sobreviver. Quando do nada, a criatura mais sem noção da turma resolve abrir a boca e soltar. Aff, véi. Ninguém me entende em Chique-Chique, Bahia. Mano, eu quase rolei no chão de tanto rir, mas não de graça, de vergonha alheia. Sabe quando a pessoa solta uma frase achando que é o auge do humor? Tipo, essa vai fazer a sala inteira desmaiar de rir? Pois é. O silêncio mortal que ficou na sala parecia até velório. Só que o problema é que a menina não percebeu, né? Ela achou que arrasou. Aí,
Do nada, ela repete, ninguém me entende em chique-chique, Bahia agora mais alto, tipo querendo dar entonação cômica. E eu lá no fundo da sala, me contorcendo pra não gargalhar. Juro que se eu abrisse a boca, eu ia mijar nas calças. As amigas dela, tadinhas, sorriram aquele sorrisinho de pena, tipo, ai amiga, você é tão criativa. Mas dava pra ver que era aquele sorriso que a alma já morreu. Só o corpo está presente. Uma delas até deu uma batidinha na mesa, mas parecia que tava batendo ponto no trabalho, sabe? Zero energia. E, mano, a guria insistiu, repetiu de partido novo. Ai, gente, ninguém me entende em chique-chique, Bahia. Só que a cara das amigas dela parecia pedido de socorro, eu juro. Eu fiquei pensando, mano, alguém precisa avisar que isso não é engraçado, é tortura psicológica. Pra piorar, a professora parou a aula, olhou com cara de enterro e perguntou, mas o que é chique-chique, gente? E a menina toda orgulhosa responde, professora, é só uma cidade, mas é engraçado, né? Mano, eu simplesmente caí na gargalhada e abaixei a cabeça rápido pra ninguém ver que eu tava rindo. Mas mesmo assim, algumas pessoas perceberam. E minha amiga do meu lado fingiu que eu tava chorando e começou a se lamentar junto comigo falando que eu tava chorando. Ela começou a rir também. Então ela baixou a cabeça e fingiu que tava chorando. A professora se ligou e mandou a gente sentar separada uma da outra, mas mesmo assim a gente não parava de rir. A sala inteira em silêncio. Silêncio, se tivesse grilo na sala, dava pra ouvir até o CPF do bicho. Eu já tava ficando vermelha de tanto rir escondida. Uma hora precisei tossir pra disfarçar. Mas aí parecia que eu tava engasgada com cuspe, então ficou pior ainda. A galera olhava pra mim tipo, essa menina tá passando mal ou tá rindo? Foi aí que eu não aguentei e comecei a rir de verdade. E do outro lado da sala, eu e minha amiga começamos a sincronizar a risada. E a professora expulsou a gente da sala. Resumo, a menina forçando o meme 3 vezes, as amigas quase se jogando pela janela de vergonha, e eu lá atrás, chorando junto com minha amiga de tanto rir da falta de graça. Vou contar mais uma história macabra minha que aconteceu esse ano, foi cabuloso. Primeiro mês na nova escola, eu já tinha me enturmado com algumas meninas, tava pegando o jeito da rotina e, é claro, já tinha um crush fixo, vamos chamá-lo de José. Um menino do 9º ano, bonito, moreno, jeito calmo, risada grave, garoto. E claro, ele tinha um charmezinho, né? E cheiro bom e aquelas mãos grandes, sabe? Ai, mas deixa eu me controlar. A gente começou a conversar na cantina, um dia ele perguntou meu nome, outro dia sentou perto. E em uma semana já tava me chamando de vida, odeio esse apelido, mas consideramos, né? Ai, eu, iludida, muito, cega, com certeza. Do nada ele me chama pra ir na festa junina da escola, porque ia ter uma quadrilha improvisada com os alunos, tipo uma gincana. Eu disse sim, burra, apaixonada e sem noção. A desgraça começou aí. No dia da festa eu fui linda, vestido rodado, cabelo preso com trancinha, um gloss de cereja e até blush no nariz, tipo, nem parecia que eu ia pra de uma festa junina escolar. Vai se fuder. Tô me arrependendo de tudo que fiz. Quando cheguei, José me esperava do lado do palco com aquela cara de que ia desgraçar minha vida, fuder com tudo. Achei que seria o dia mais romântico da minha vida. Mas então, chamaram os pares pra dançar. Ele me puxou pela cintura, me girou, me levantou e na hora de me rodar de novo, o salto da minha sandália ficou preso no palquinho de madeira. Eu tropecei, caí de 4 no meio do círculo e o vestido subiu quase até o umbigo. O silêncio foi instantâneo, juro por tudo. Só deu pra ouvir alguém gritando. Alguém ajuda a menina tombada. Levantei rindo, tentando fingir que tava bem. José até me ajudou, mas eu vi no rosto dele. A vergonha alheia foi real. Eu ainda tentei continuar dançando, mesmo com os joelhos ralados. Romance acima da dor. Até aí, já tava tudo fudido, eu já tava morta de vergonha e vontade de me aniquilar do planeta. Depois da dança, fui pro banheiro ajeitar o vestido e percebi algo. Úmido. Quando olhei, sim, eu tinha menstruado. Mas não só isso, tinha transbordado. O vestido, manchado, a meia calça. Um mapa do Brasil em vermelho. E adivinha, ninguém me avisou. Eu dancei com José e metade da escola me olhando com a bunda manchada. Era o auge do ciclo, literalmente. Desespero, sim, choro, quase. Mas eu sou brasileira, né? Peguei papel higiênico, coloquei no shortinho por baixo e fui tentar sair discreta. Só que o universo ainda não tinha terminado comigo. A coordenadora resolveu me chamar no palco para agradecer minha empolgação. Eu tentei recusar, mas ela achou que era timidez. Me puxaram pra frente da escola toda, eu, de vestido manchado e alma quebrada. O microfone falhou e do nada pegou o som exatamente quando eu sussurrei pra minha amiga. Acho que vazou. A voz saiu alta, nítida, repetida pelo eco do ginásio inteiro. As pessoas acharam que era pegadinha da escola. Um menino do fundão gritou. É isso, a menina vazou sangue pela pátria. Eu queria morrer. O José estava rindo. Rindo eu. Saí correndo, no meio da multidão, com o papel caindo no chão atrás de mim, como um trilho de sangue e vergonha. Fiquei trancada no banheiro até minha melhor amiga me buscar com um moletom gigante e me esconder no carro do pai dela. Nunca mais falei com o José. Mas ele ainda me segue no Instagram com a audácia de curtir minhas fotos. Foi isso e foi um dos piores dias da minha vida. Nunca mais quero ir em festas juninas. Já que tá todo mundo criando conta pra desabafar com fundo de Roblox, eu resolvi invejar todos. Mas bom, isso não é um desabafo. É sim uma fofoca, entre aspas, que aconteceu comigo na escola. Estava eu lá bem plena, em uma qualquer sexta-feira. Tava na hora do almoço, e como eu não costumo almoçar na escola, tava andando com minhas amigas. Só que cansamos de andar e ficamos escoradas na parede, só esperando tocar pra moça abrir as portas. Umas pessoas da minha sala com outras começaram a fazer uma brincadeira de empurra-empurra. Nisso começaram a me empurrar também menos e eu não gostei daquilo. Falei pra pararem e não pararam. Tinha gente caindo no chão de tão forte que aquilo estava. Aí, uma das meninas que estava inclusa ali, saiu e começou a andar com os amigos dela. Eu dei, graças a Deus, né? Não estava aguentando mais. Até que ela chega novamente e começa a pular nas pessoas. E eu fui uma das vítimas daquela desgraçada. Ela pulou 2 vezes em mim, por trás e pela frente. Eu dei até um grito e um empurrão nela, e mandei parar. Na segunda vez que foi pela frente, eu fui com tudo e bati as costas na parede. E doeu, viu, e eu esqueci de falar. Eu tava com meu celular no bolso. Quando ela fez isso e eu bati na parede, meu celular foi junto, e ele estava sem película e sem capinha. Eu ignorei porque nem lembrava que o celular estava lá. Assim que tocou o sinal, a mulher abriu as portas e eu entrei de boa. Uns minutos depois, a professora chegou, escreveu uma tarefa no quadro e saiu. Nisso que ela saiu, eu peguei meu celular pra olhar as horas. E eu vi que a tela tava toda quebrada.
Eu entrei em desespero e falei pra menina que tava do meu lado. Essa mesma menina que estava comigo quando tudo aconteceu. Me liguei do que tinha acontecido e saí correndo pra ir na diretoria. E aquela nariz de sugaiar já estava lá, porque estava cuspindo nas pessoas. Aí nisso, o diretor me deu um número da mãe dela e disse que não podia fazer nada, porque era proibido o uso do celular naquela bosta. Mas o outro diretor disse que podia sim levar, mas não mexer nele durante as aulas. Quando cheguei em casa, eu contei pra minha mãe e meu pai já chorando porque sou chorona. Meu pai brigou um pouco comigo e disse que não era pra mim levar mais ele, mas não foi aquela bronca. Aí eu dei um número pra minha mãe e ela ligou pra mãe daquela rabugenta. Elas se falaram e combinaram de se encontrar segunda na escola. Já na segunda, minha mãe me deixou na escola e foi na direção esperar a mãe da menina. Só que a mãe dela demorou muito e minha mãe tinha que resolver algumas coisas na rua. Aí, minha mãe foi embora, mas uns minutos depois ligaram pra minha mãe por que a mulher já tinha chegado. Eu não sei o que aconteceu dentro da sala onde estavam porque eu e a menina fomos chamadas pra ir ver as câmeras. Nisso, já na sala das câmeras, perguntaram que horas aquilo tinha acontecido. Falamos e colocaram no dia e na hora do almoço. Parte 2 do vídeo anterior. Bom, depois que chegamos na sala das câmeras, eles colocaram no dia e hora que ocorreu, perguntaram algumas coisas e eu fui respondendo. Mas de intrometida que a guria foi falando que era mentira algumas coisas. Mas eles não acreditaram por causa das câmeras. E também quem iria confiar, né? Aquela menina já não tinha uma boa fama e sempre era levada à direção. Depois a mulher gravou a parte que ela pulou e mandou pro diretor. Daí ele mandou nós seguirmos ele para onde nossas mães estavam. Chegando lá, já dava pra ver que já tinha havido uma pequena discussão lá dentro. Então eu fiquei ao lado da minha mãe e ela da mãe do padrasto dela. Começaram a conversar. Mas eu não lembro muito porque esqueço das coisas muito rápido. Mas sei que a mulher disse que não iria pagar. Ou só pagava se minha mãe dividisse a conta. Mas é claro que minha mãe não aceitou, né? Até porque culpada não era eu, e sim a Sugar. A mulher fazia de tudo pra colocar a culpa em mim mesmo com um vídeo no celular do diretor e ele já ter mostrado, né? Aí, disse que a culpa era minha sim, porque eu levava o telefone e ele estava proibido. Não tinha porque de eu levar ele. Só que como eu falei no vídeo anterior, o diretor disse que podia levar menos mexer durante as aulas. A mulher ainda disse que não ia pagar, então minha mãe disse que iria fazer um boletim de ocorrência contra ela. E foi dito e feio, minha mãe fez. Aí depois de 1 ou 2 dias elas foram chamadas na delegacia. Nisso eu não vou falar muito sobre por que não fui. Quem foi no meu lugar foi a minha irmã. Só sei que a Sugar começou a querer botar a voz para cima do delegado e querer se defender. Aí minha mãe falou: "Cala sua boca, canguru. Isso é assunto de adulto. Fique quieta no teu lugar." Eu me rachei de rir quando minha irmã me contou isso. Então o delegado disse que era obrigação sim a mulher pagar o conserto. Ou se não iria pro fórum e ela teria que me dar um novo. Então ela aceitou e tinha, né? Só que quando minha irmã e minha mãe levou no conserto, ela ficou enrolando pra pagar. Então meu celular ficou lá por quase 2 dias. Só que ela finalmente pagou e fomos buscar ele. Depois que eu liguei ele porque tinha que esperar 2 a 3 horas pra ligar, a tela tava meio estranha. Tava, tipo, as coisas muito pequenas, a qualidade horrível, parecendo aquelas TVs antigas a cabo e travando demais. Só que eu não liguei muito, só fiquei com agonia até porque eu sabia que tava daquele jeito por não ser a tela original dele. E eu esqueci de falar, mas eu fiquei 4 dias sem a escola porque eu era da sala da menina e ela fez todos ficarem contra mim. Eu fiquei muito mal por aquilo. Então eu e minha mãe fomos na escola pedir pra me trocarem. E foi super de boa, o diretor só perguntou qual sala eu queria ir, aí eu falei que da minha amiga. Então ele foi lá e botou. Aí eu já começava no outro dia. E essa foi a melhor escolha que fiz. Não me arrependo de nada. Naquela sala falo com todos praticamente. E não tenho vergonha como eu tinha na outra. Mas encerrando o vídeo aqui, eu acabei mudando para um celular muito melhor. E eu estou amando ele demais.